Olá, amigo. Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e toda virada de ano, quase todo mundo faz aquelas resoluções de ano novo. Não exatamente promessas, mas metas a serem alcançadas no ano que está se iniciando. E uma delas, muito comum, é: vou ficar fluente em inglês nesse ano. E é por isso que eu trago aqui para você 10 coisas que você não deve fazer para ficar fluente em 2022. Mas por que eu estou falando de coisas que você não deve fazer? Estou falando sobre hábitos que você tem que eliminar para você preparar sua mente para realmente alcançar a fluência em inglês em 2022. E antes de começar, um recado importante: eu quero te convidar para participar do Intensivão Inglês Fluente 120 horas, que vai acontecer nos dias 10, 11, 12 e 13 de janeiro, sempre às 8 da noite, evento ao vivo. Nesse evento, eu vou te mostrar o caminho para chegar à fluência em inglês da mesma forma que aprendeu o português. Para participar, muito simples, só clicar aqui embaixo. Então vamos para o nosso vídeo. Pare de ter medo de errar. Muita gente tem medo de errar e por isso trava na hora de falar. Faz 26 anos que eu estou na área. Milhares de pessoas já passaram pelas minhas aulas, presencialmente, online, e eu sinto que uma grande parcela das pessoas tem medo de errar, e eu já ouvi isso de muita gente. Inclusive gente experiente, tá? Que está há muito tempo aí estudando e me diz: Teacher, eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de errar, olha isso. Só um segundinho aqui, ok. Então, se você tem medo de errar, você fica reticente na hora de falar, de se expressar. Não tenha, o erro é uma forma de aprendizado. Você aprende através do erro. Se você nunca tentar, você nunca vai aprender absolutamente nada. Eu sei que é óbvio que estou falando, teacher, se você nunca errar, você não vai aprender. Mas muitas pessoas têm vergonha de serem julgadas por ter errado. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Os gringos erram para falar também. Da mesma forma que nós erramos para falar português. Isso acontece em qualquer idioma. Então, pare de ter medo de errar e se permita o erro. Sabe? Se permita. Deixe-se errar. Porque é errando que você vai aprender. Continuando aqui, segunda coisa que você tem que parar de fazer esse ano para chegar na fluência. Essa aqui eu ouço de muita gente. Gente que não estuda comigo, é óbvio. Pare de colocar um quando no seu inglês. Veja aí que tem, uma mão segurando when em inglês, quando. Pare de colocar um quando no seu inglês. Como assim, teacher? Olha, quando eu me formar, eu vou aprender inglês. Quando eu duplicar o meu salário, eu vou aprender inglês. Quando eu emagrecer, eu vou aprender inglês. Quando eu engordar, eu vou aprender inglês. Quando eu precisar viajar para fora do país, eu vou aprender inglês. Quando eu tiver tempo, eu vou aprender inglês. Quando eu tiver dinheiro, eu vou aprender inglês. Esses quandos aí te atrasam absurdamente. Tá? Absurdamente. Só abrindo um pequeno parênteses aqui, Raíssa Santos, de Paramaribo, Suriname. É a primeira vez que eu tenho alguém do Suriname, ou que está no Suriname, assistindo a minha aula. Muito legal. E todo mundo que entrou depois aí, que eu comecei a aula, have a happy new year. Continuando então, pare de colocar um quando no seu inglês. Quando eu for promovida. Quando eu for promovido. Quando eu tiver a oportunidade de viajar para o exterior, aí eu vou aprender. Quando eu me formar, eu vou aprender. Bom, a grande maioria das pessoas que me assistem aqui está em idade adulta. E eu vou abrir a real para você. Eu dei aula por muitos anos dentro de empresas. E a situação mais comum que eu tenho, que eu tinha nas minhas aulas dentro das empresas, era: a pessoa tinha os seus 35, 40 anos e precisava aprender inglês para ontem. Ela teve várias chances de ter aprendido inglês anteriormente, mas ela foi colocando esses quandos aí.
E o que acontece? Essa pessoa tem um nível gerencial e ela vê a galera mais jovem, a galera mais jovem entrando com seus 22, 23, já falando inglês. E o cargo dessa pessoa automaticamente está ameaçado. Porque a galera mais jovem já entra falando inglês. Em grandes organizações, na grande maioria das vezes, é isso que acontece. A galera chega lá em nível de trainee, né, nível aí de estagiário, e já está se comunicando em inglês. E essas pessoas com 35, 40, 45, 50 anos, elas têm uma pressa absurda, mas teve muitas chances antes de ter aprendido inglês. Então, pare de colocar um quando no seu inglês, a hora é agora. Não deixe para amanhã. Mesmo que você comece devagar ou até sem ter um curso, apenas se abastecendo com aulas aqui do meu canal e de tantos outros canais maravilhosos que nós temos no YouTube, certo? Vamos lá, mais uma aqui. Essa aqui, até coloquei uma foto desse, olha que foto dramática. Pare de evitar falar em inglês. Pare de evitar falar em inglês. Por exemplo, você tem um nível básico de inglês, mas você já usa algumas coisas. Você trabalha em uma empresa, estou pintando uma situação. Você trabalha em uma empresa, você usa um pouco de inglês para se comunicar lá e tal. Aí, de repente, o telefone toca do seu lado, você atende, e é um gringo do outro lado da linha. E aí você, ai meu Deus, o que eu faço? E você passa o telefone para outra pessoa. Você não atende essa pessoa, não pergunta quem é, não pergunta de onde ela é ou com quem ela quer falar. E são poucas frases que você consegue usar e são fáceis de memorizar. Você até sabia essas frases, mas ficou com tanto medo que você evitou falar inglês numa situação onde você poderia usar de maneira lenta, simples, mas isso seria de grande valia se você conseguisse realizar aquela operação. Essa operação, perdão. Certo? Continuando. Mais uma situação. Você está, de repente, agora não está dando muito por enquanto, né? Mas vamos colocar uma situação em tempos pós-pandemia, onde todo mundo possa ficar junto novamente. Você está em um restaurante, você está em um barzinho, você está em uma festa, e de repente senta lá um gringo, uma gringa, e você fica mudo, fica muda, e não usa uma palavrinha do que você aprendeu. Isso é uma coisa que eu fico bravo, que o professor, fico muito bravo com isso. Por exemplo, tem gente que viaja para o exterior e fica o tempo todo falando português com os amigos e amigas e não se aventura em tentar usar o inglês que aprendeu numa situação real. Eu conheço gente que mora nos Estados Unidos, muita gente, aliás, que não fala inglês direito, tem uma chance maravilhosa, porque é só abrir a porta de casa e sair para a calçada que já tem gente falando inglês de maneira... Não, os nativos. E essa pessoa não pratica, então pare de evitar falar inglês. Fale o inglês que você tem. Se é nível básico, usa o básico, se é avançado, usa avançado, mas, por favor, fale sempre que tiver chance. Pessoal perguntando aí quais são as dicas que eu já dei. A aula vai ficar gravada, tá? Eu não vou voltar. Vocês podem assistir essa aula novamente, certo? Muita gente agora aqui, a galera de Nova York, aí ó. Ok, Rosa de Nova York, Maria Isabel. Alright. Não tenha vergonha de falar inglês não, gente. Vamos lá então, essa é a terceira, vamos para a quarta. Essa aqui, isso aqui eu vejo muito. Pare de criar expectativas impossíveis. Já vou falar duas coisas que são quase impossíveis ou impossíveis de acontecer. Ah, vou ficar fluente em um ano. Não é isso não. Não é isso não. Por exemplo, eu quero ter um sotaque igual do gringo. 100% igual. Desculpa, isso nunca vai acontecer. Você vai escorregar em algum momento e o gringo vai perceber que você não é de lá. Você pode estar há 30 anos nos Estados Unidos, vai ter um momento que você dá uma escorregadinha, o gringo vai olhar para você, where are you from? De onde você é? Então, por melhor que seja o seu sotaque, porque existem centenas de sotaques, milhares de sotaques no inglês,
tá? Não existe o melhor, não existe o pior. Você nunca vai ter um sotaque 100% de gringo, não vai ter. Você pode ter um sotaque muito bom, a ponto do gringo nem perceber que você não é. Mas em algum momento você vai escorregar. Então, é uma expectativa impossível. Tente melhorar o seu accent, seu sotaque, o máximo que você puder. Mas não se preocupe com isso, tá? O sotaque apenas, ele mostra de onde você vem. Acabou, tá? Uma outra também. Falar igual gringo. É impossível? Não, mas para falar igual gringo, você tem que viver em um país onde a língua é falada. E ainda assim, quando você sair de lá e para um outro lugar onde o inglês é falado, por exemplo, imagine que você mora em Nova York, você já esteja lá há 5 anos e você tem um inglês de Nova York. Legal, fala como gringo. Aí você vai para a Escócia. Você não fala mais como gringo. Porque o escocês vai ficar olhando para você, nossa, o que você está falando? Eu sei que é inglês, mas eu estou entendendo. Então, não crie uma expectativa impossível, tá? Certo? Mesma coisa aí, ó. A Maria Isabel colocou aí uma observação muito interessante. Quando o estrangeiro está falando português, você sabe na hora que ele não é daqui. Então, não crie uma expectativa impossível. Não queira ser gringo, gringa. Você é brasileiro, brasileira, português, açoriano, ok? Lá da China, lá de Macau. Você não é americano, americana, britânico, australiano. E isso não é demérito nenhum. Eu amo ser brasileiro. Para mim, o Brasil é o melhor país do mundo, ponto. Vamos lá, então. Continuando. Essa aqui... Essa aqui não é apenas para inglês, né, gente? É para vida, né? Isso aqui é para vida. Vida, vida, vida. Pare de procrastinar. Isso, deixar para amanhã. Você deixa para amanhã e amanhã você deixa para depois de amanhã. E depois de amanhã você deixa para depois de amanhã. E a coisa vai. Certo? Mário Lima, o inglês dos Estados Unidos nem é diferente do britânico. Mário. Principalmente em termos culturais. Em termos gramaticais é bem pequena a diferença, mas em termos culturais a diferença ela é brutal. Da mesma forma que o português do Brasil, o português de Portugal, temos diferenças culturais muito grandes. Né? É uma questão cultural e não gramatical. Pare de procrastinar. Então, ó, você que está empurrando com a barriga, crie um hábito, crie uma disciplina para você poder desenvolver no idioma. Senão você não vai conseguir chegar. Ah, tá. Bem diferente. Desculpa, Mário. Como assim? Então você estava certo, Mário. Eu me enganei quando eu li seu comentário. Para você, como eu tô lendo todos os comentários aqui, tá? É isso aí, Mário. Tem razão. É bem diferente mesmo. São dois países muito diferentes, né? Separados aí por culturas diferentes. Right? Pare de procrastinar. E agora, a sexta, olha só. Essa aqui é o seguinte, hein? Agora vou pegar aqui de maneira incisiva e muito séria. Pare de ser negativo. Pare de ser negativa. Ah, eu nunca vou aprender inglês. Ah, inglês é difícil demais. Olha isso aqui, não entendo nada que ele está falando. Imagina, quando é que eu vou conseguir aprender inglês? Ah, não, teacher, eu sou muito ruim. Ah, teacher, eu não sei nada. Ah, não, vai devagar comigo que eu falo muito pouco. Tá? A live vai ficar salva. Vai ficar salva assim. Não, nem fala desse jeito não que eu não sei nada. Ah, eu nunca vou aprender inglês. Nossa, já ouvi tanto isso aí. Eu nunca vou aprender inglês. Às vezes nos comentários dos meus vídeos no canal aqui, eu vejo, eu nunca vou aprender inglês. Meu Deus. Assim, dá vontade de perder a paciência, mas como eu sou professor e eu acredito no impossível, eu sempre vou lá dar uma força, né? Então, você não pode desistir nunca. Como o Clayton diz aqui, ó, never give up, we can. Nunca desista, nós podemos, nós conseguimos, né? Então, muito importante, ok? Muito importante. Pouco importa se você está estudando sozinho, ou com um professor, um curso online, ou uma escola tradicional, né?
Não seja negativo, não seja uma pessoa negativa. Você precisa ter dentro de você essa motivação para você melhorar cada vez mais. Ah, teacher, mas muito fácil falar assim, vou acordar amanhã de manhã, super positivo, vou sair por aí falando inglês com todo mundo. Não. Você pode ter uma postura positiva com relação a coisas que você não entende num primeiro momento e depois de você conseguir trabalhar aquilo ali, você sabe e bola pra frente. De novo, todo mundo que é fluente em inglês um dia começou do zero. Por que não poderia ser com você? Não vejo razão para não ser positivo, certo? É isso. Um recado importante, eu quero te convidar para participar do Intensivão Inglês Fluente de 120 horas, que vai acontecer nos dias 10, 11, 12 e 13 de janeiro, sempre às 8 da noite, evento ao vivo. Nesse evento eu vou te mostrar o caminho para chegar à fluência em inglês da mesma forma que aprendeu o português. Para participar, muito simples, só clicar aqui embaixo. Então vamos para o nosso vídeo. Isso aqui é importante, hein? Quer tomar uma água aqui para continuar. Muito calor aqui, tá? Muito calor. Vamos lá. Pare de consumir muito conteúdo sem praticar. Dá uma olhadinha aí nesse desenho. Várias setas, cada uma apontando para um lado. Conteúdo, 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 conteúdo. Bom, como você deve saber, estamos aí enfrentando um bombardeio de conteúdo todos os dias no feed do nosso Instagram, no feed do nosso Facebook, no YouTube. É um bombardeio de conteúdo. Há 25 anos atrás, 26 anos atrás, quando eu comecei a dar aulas de inglês, a dificuldade era achar conteúdo bom. Agora, achar conteúdo bom porque não tinha, tá? De novo, há 25, 26 anos atrás, a dificuldade era achar conteúdo bom porque não tinha. Ou até mesmo um conteúdo, nem era tão bom assim. Hoje a dificuldade é filtrar a ponto de achar um conteúdo bom para você se abastecer. Por quê? Porque tem uma explosão de conteúdo em todas as plataformas possíveis. E muita gente fica confusa e não sabe exatamente o que usar para aprender. Hoje o jovem tem uma dificuldade muito grande, porque antigamente os jovens não tinham tanta oferta. Hoje tem muita oferta. Entra no YouTube, você vai ver. Quando você está no YouTube agora me assistindo, zilhões de sites, blogs, perfis no Instagram, perfis no Facebook, canais no YouTube, com muita informação para você aprender. Só que essa questão aí, ó, muito conteúdo sem praticar, eu vou te mostrar aqui, ó. Essa aqui é a dica, ó. É melhor você ficar uma semana estudando um tópico até dominá-lo do que tentar aprender vários, um atrás do outro, um por dia. Por exemplo, você gosta de música, você vai lá e pega a letra daquela música, trabalha a tradução daquela letra e fica uma semana checando a tradução e cantando só essa música aí, até você ficar mestre nessa música. Aí depois você pode partir para outra. Isso vale muito mais do que você tentar estudar 10 músicas em uma semana, por exemplo. Ou um vídeo com legendas, você assiste vídeo curtinho, 3, 4 minutos uma vez, pega as palavras que não entendeu, reassiste, depois assiste sem legenda, passa a semana toda só com esse vídeo. E você fica mestre naquele conteúdo ali. Isso vale muito mais do que você ficar pegando pedacinhos de conteúdo e você vai esquecer disso aí. A mente humana ela não tem essa capacidade de memorizar rapidamente, a não ser pela dor. Mas lembra quando você caiu de bicicleta pela primeira vez? Lembra quando você, sei lá, se machucou feio ou quebrou um braço, uma perna? Você nunca mais vai esquecer, porque a dor faz você lembrar. A única maneira de fazer alguém lembrar é através da dor. Assim, né? Pelo amor, você tem que repetir várias vezes. Por isso que eu prefiro fazer esse jeito tá aqui em amarelo, tá? Então, ó, pare de consumir muito conteúdo sem praticar. Dica número 7. Você pega um conteúdo e fica mestre nele. Quando você domina ele inteiro, parte para outro. Seja um conteúdo gramatical, seja um vídeo, seja uma música, seja um trecho de um livro,
um artigo de um jornal, de um site, qualquer coisa do tipo. Tudo bem? Muito importante isso. Fizer uma pergunta aqui, ó. Muito interessante. Tá aqui, professor, como você pessoalmente aprendeu inglês? Ah, vou até parar para falar disso aqui. Posso falar disso? Vamos lá, então. Eu comecei a aprender inglês aos 5 anos de idade, em uma escola de idiomas. Estudei. Fiquei lá até uns 17, 18. Né? E aí eu comecei a trabalhar como monitor. No começo, eu não tinha como ganhar salário, então eu ganhava um descontinho na minha mensalidade. Aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar como professor mesmo. Né? Dar aulas e fiquei especialista em várias metodologias. Fiz vários testes de proficiência. Esses mais manjadões aí, né? Todos praticamente eu fiz. E horas de sala de aula, né? Nem sei quantas horas de sala de aula eu devo ter. Talvez umas 30 mil, talvez mais que isso. Né? De horas rodadas de sala de aula. Né? Então é isso, eu tenho uma vida dedicada aí ao ensino, estudo do inglês. Simples assim, tá? Ok? Eu comecei com 5 anos de idade na escola. Eu era bem pequenininho, na escola de inglês, tá? Hoje você tem aulas de inglês até para 3 anos de idade. Tem escolinhas que dão aula para crianças de 3 anos. Tem. Existem inclusive escolas bilíngue, né? Vou até falar um nome aqui, a Maple Bear. Maple Bear é uma escola originalmente do Canadá. E a menina, criançadinha de 3 anos já está lá, né? Aprendendo inglês. Vamos lá então, continuando aqui, vamos lá. Essa aqui é muito interessante. Isso aqui é uma compilação de várias frases que eu ouço dos alunos aí, ó, através da minha vida de professor. Olha só. Pare de achar que o seu inglês só vai melhorar se praticar com nativos. Pare de achar que o seu inglês só vai melhorar se você apenas praticar com nativos. Você pode praticar com nativos e deve, mas se não tiver um nativo, pratique com não nativos, pô. Por quê? Muito simples, olha isso aqui. 80% dos falantes de inglês não são nativos. Então por que você está se preocupando tanto com a sua gramática, com a sua estrutura, com a sua pronúncia, com o seu sotaque? Por que você está preocupado com sotaque, gramática, estrutura, se 80% de quem fala inglês não é nativo? Olha isso. Olha esse número. Então para que você vai ficar encanado achando que só vai melhorar o seu inglês praticar com nativos? É legal praticar com nativos? É claro que é. É sensacional, mas se não puder falar com nativo, você simplesmente pratique com não nativos. O importante é sempre praticar. Em termos culturais, é absurdamente importante. Tá? Isso é muito, muito importante. E a questão do nativo, eu só quero praticar com nativos britânicos, nativos neozelandeses, nativos canadenses. Não tem essa. Se a pessoa é nativa, você vai tirar alguma lição daquilo, certo? Existem pessoas que têm um nível gramatical mais elevado, no português também, né? Vamos lá, né? Muita gente pergunta assim, teacher, eu preciso saber todos os tempos verbais para ser fluente? A pergunta que eu faço a você é o seguinte: a grande maioria dos brasileiros consegue utilizar todos os tempos verbais do português de maneira correta? Essa é a pergunta que eu te faço. A resposta é não, você sabe. E nem por isso as pessoas não falam de maneira fluente. Porque fluente, fluência, naturalidade. Cometendo erros gramaticais? Sim. Mas, de novo, se você tem, sempre é o objetivo que você com o inglês, tá? Se você quer galgar postos em uma empresa, você tem que ter um nível gramatical muito alto. Você tem que falar um inglês muito formal. Se você quer apenas para viajar, não precisa se preocupar tanto com isso. Se você quer apenas viver em um país sem se colocar numa posição, né, de ter uma vaga num trabalho ou fazer um teste de proficiência, não é necessário trabalhar tanto gramática. Mas se você quer ir para as cabeças e ter, din-din no bolso, é necessário você trabalhar bastante o aspecto gramatical, tá? Mas nem sempre o nativo vai ser um cara que fala tão bem assim. Como eu falei, não são todos os brasileiros que dominam todos os tempos verbais, por exemplo, e todos os erros que nós já sabemos, nós cometemos no dia a dia, né? Até sem perceber. Tanto que se você vê alguém falando português, aquele português impecável, até estranho, né? Nossa,
de onde saiu essa pessoa, né? Certo? Então, pare de achar que seu inglês só vai melhorar se praticar com nativos. Novamente, o número, 80% dos falantes não são nativos. E para mim, o mais importante é você estar na posição de falar de bate-pronto de maneira natural. E para isso, você tem que praticar. Pouco importa se é nativo ou não. Fica a dica. Pratique conversação, leitura em voz alta. Você que não tem muita gente para praticar, leia em voz alta. É importante você usar os músculos da boca para poder produzir os sons. Tá? Porque na hora de falar, você vai ter que usar sua pronúncia. Participe de grupos de WhatsApp, grupos no Facebook. Abra um grupo no WhatsApp para bater papo com as pessoas em inglês. Fale inglês o máximo que puder. Só assim você vai realmente conseguir ter essa predisposição para falar de bate-pronto. Que para mim é uma das coisas mais difíceis de se conseguir. Você só consegue praticando. Só no processo que você consegue. Tá? Não tem alguém para falar por enquanto? Fale para as paredes. Se grave falando. O celular tem gravador. Fica a dica. Agora aqui, isso aqui é parte do que eu acabei de dizer. Pare de aprender inglês passivamente. A dica número 9. Pare de aprender inglês passivamente. Para de uma vez, teacher? Não. Mas parta para a ação. O que é partir para a ação? Falar. Nem que seja da maneira mais simples possível, usando apenas o vocabulário que você tem. Sério, se você começa a falar, mesmo de maneira simples, com o vocabulário que você tem, você vai criar um hábito e vai aumentar o seu discurso. Se você é um cara passivo, só fica lá ouvindo, é legal ser uma pessoa, um bom ouvinte? É legal ser um bom ouvinte? Sim, é. Ouvir é uma habilidade, é uma qualidade muito boa, ser um bom ouvinte. Mas no aprendizado de um idioma, você tem a parte da comunicação oral e você precisa falar. Você precisa buscar essa informação. Então, se você fica apenas recebendo informação e não está processando, aí é um problema. Porque eu conheço muita gente que estudou inglês pra caramba nessa vida e fala muito pouco. Por quê? Porque trabalhou de maneira passiva. Ela não produziu um resultado daquilo que ela aprendeu. Ela só recebeu, criou conclusões, ok? Mas ela não colocou pra fora, não escreveu, não falou. Certo? Por quê? Quando você lê, quando você ouve isso, né? Chega para você assim. Quando você está falando ou escrevendo, você está criando. Tá? Isso é muito importante. Criando. Ok. Então, pare de aprender inglês passivamente e parta para a ação. Mesmo se você possui um vocabulário pequeno. Crianças. Olha uma criança. A criança, ela é o cúmulo da atividade. A criança fica olhando você falar. Dá um tempinho, ela começa a falar o que você falou. Por quê? Porque ela quer aprender logo. Então a dica é essa. Quer aprender logo? Começa a falar. Nem que seja da maneira mais simples possível. Você vai começar a criar conexões e você vai automaticamente melhorando o seu discurso. É um processo e não tem atalho. Então, menos passividade, mais atividade. Continuando. Mais uma aqui. Ah, essa aqui, hein? Esse aqui é um puxão de orelha, tá? Número 10 é um puxão de orelha. Eu não sei se você é essa pessoa. Eu espero que você não seja essa pessoa. Do fundo do meu coração. Espero que você não seja. Pare de julgar o inglês dos outros. Quando eu digo julgar, você pode julgar de maneira positiva ou negativa. Não é somente, né, você depreciar o inglês de alguém, não. Você também pode elogiar muito o inglês da pessoa e se sentir menor. Tá? Então é o seguinte, o seu inglês é o seu inglês, o do vizinho é do vizinho, o da sua outra vizinha é o inglês dela e pronto. Não julgue. Sério, não julgue, não aponte o dedo pra ninguém. O inglês que a pessoa tem é o melhor inglês que ela tem hoje. Amanhã vai ser melhor do que hoje, semana que vem vai ser melhor que essa semana.
certo? Não julgue sotaque, não julgue gramática, não julgue em nenhum nível, tá? Não somente o inglês, certo? Então, não julgue. E eu coloquei aqui também um bônus. Essa aqui é uma dica bônus. Pare de se comparar com os outros. Eu vejo muita gente falando o seguinte: ah, mas fulano fala tão bem. Ele fala tão bem, como que ele conseguiu aquilo? Eu nunca vou conseguir. Nossa, meu inglês é tão pequeno. Ou então, numa entrevista de emprego, tem lá um monte de candidato na fila lá, esperando. Aí vai ter o inglês. Aí de repente você ouve o candidato falando em inglês na entrevista lá, o cara debulhando no inglês. Aí de repente você, ai meu Deus, e agora? Essa pessoa fala tão bem, como é que eu vou me virar agora? Tô ferrado. Para de se comparar. Cada um tem um caminho. Você tem o seu caminho, eu tenho o meu. Eu sou professor, mas eu também sou aluno. Eu estudo inglês até hoje, pô. Se tem alguém que estuda inglês e que tem que estudar inglês aqui nesse rolê, sou eu. Pode acreditar, professores são alunos. Todo mundo tem o seu próprio caminho, então não se compare. De repente você leva um pouco mais de tempo para chegar no objetivo e você vê de repente a pessoa chegando rapidinho ali. Ai, mas eu não sirvo para nada, hein? Caramba, olha essa pessoa. Para com isso. É um misto daquela atitude negativa com julgamento e você fazendo comparação ainda. Terrível, né? Então, novamente, foca no seu, tá? Foque no seu e deixa a pessoa do lado trabalhar no dela e é isso. Foca no seu caminho. A distância entre você e o seu objetivo, tá? O que separa é apenas tempo, certo? Pode ser um tempo maior, pode ser um tempo menor, mas é o seu tempo. É o que você consegue com a sua possibilidade, com a sua força, com o seu entendimento, tá? Então, não se compare com os outros de forma alguma. Como você acabou de assistir, esses são conceitos que você precisa internalizar para estar pronto, pronta para alcançar a fluência. Esses conceitos são muito importantes. Eu vejo muita gente sendo negativa, muita gente com medo de errar, e são coisas que você precisa eliminar da sua vida para estar pronto para alcançar a fluência. Eu quero aqui desejar a você um ótimo, maravilhoso 2022 com muita saúde, isso é o mais importante, e muitas realizações. See you in 2022.